sou Carla Soraya e este é o Almanaque Cultural, a vitrine da arte, das histórias e das expressões da nossa gente. E nas páginas desta edição você vai ver. A raiva, ela é um sentimento que nós, enquanto seres humanos, assim como outros animais, nós somos geneticamente programados para senti-la. Prático, no liquidificador, que você pode fazer a qualquer hora. É na família onde estabelecemos as nossas primeiras relações. Relações de amor, de proteção, de confiança, mas também relações que muitas vezes podem se tornar desafios muito pesados. Esse processo de regionalização, né, de você tentar descentralizar a produção audiovisual, é o que faz eu estar aqui conversando com vocês hoje, assim, né? Às vezes penso se vou me perder, mas logo lembro de você. Momentos que passamos juntos, compartilhando nosso assunto. E a gente começa falando de atitude e comportamento social. Vamos saber como gerenciar as raivas nas nossas relações interpessoais. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo a psicóloga Marina Simeão. Muito obrigada, Marina, por sua presença aqui no nosso Almanaque. Muito obrigada pela participação aqui. Vamos falar primeiro sobre a raiva. É um sentimento que não é comum só do ser humano, né? Porque a gente vê animais com raiva, né? A gente vê insetos com raiva. Então, assim, é um sentimento comum a todas as espécies. Isso, né? A raiva, ela é um sentimento que nós, enquanto seres humanos, assim como outros animais, nós somos geneticamente programados para senti-la. Então, ela tem um porquê, né, assim, no sentido de manter a nossa espécie viva, né, e ativa. E, por isso, a raiva ela é essencial, né, e importante para a nossa vida, né, assim como diversas outras emoções, né? Então, a raiva é também uma forma de defesa, né? Às vezes a gente vê nos filmes que quando a pessoa tem aquela raiva muito exacerbada, ela consegue, inclusive, se defender do inimigo. Isso, né? Assim, quando uma pessoa sente raiva, né, todo o corpo dela está se preparando para duas possibilidades de comportamento, ou para lutar ou para fugir, né? E aí, nessas ocasiões, né, a raiva ela serve também como uma defesa no sentido de que é muito comum a gente sentir raiva diante de situações de injustiça, em situações onde a gente se sente frustrado, em situações onde algo acontece fora dos nossos planos. Então, nesse sentido, a gente está defendendo, talvez, o mundo ideal, né, que a gente criou, do que a gente gostaria que acontecesse e de acordo com os nossos valores. Então, de certa forma, a gente pode falar de defesa, sim, também. Agora, essa frustração parece que não está sendo muito bem trabalhada nas pessoas, né? Porque hoje em dia a gente vê gente com muita raiva por coisas mínimas que poderiam ser superadas. Sim, é verdade. A gente vê isso, acho que grandes exemplos a gente vê cotidianamente no próprio trânsito, né? Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente vê, né, situações onde as pessoas se sentem frustradas, na fila do banco, que é fácil mesmo ficar com raiva, né? Coisa da espera. Então, são situações que, de certa forma, elas podem servir para a gente se organizar ou para a gente exigir, né, os nossos direitos, ou lutar por aquilo que é importante para a gente, né? Então, dependendo da intensidade, da frequência e das consequências que essa raiva ela tem, ela pode, sim, ser saudável ou ser destrutiva, né? Então, a gente vê muito a raiva ela sendo associada a comportamentos de agressividade. Me lembro do Pato Donald, que fica vermelho, a cabeça pega fogo, sai fumaça. Eu só me lembro, quando fala assim de raiva, eu só me lembro do Pato Donald explodindo por conta, às vezes, de alguma coisa que deu errado. Sim, e aí você falou de explosão, eu lembrei de outra coisa. Às vezes esse sentimento ele é tão forte, ele é tão intenso, que ele cega a pessoa. Cega no sentido de quê? De que ela vê, né, a situação, né, as pessoas de uma forma diferente, deturpada, realmente muito para o negativo, né, e por isso
ela reage, às vezes, com desconfiança, com agressividade. Então, aquele ditadozinho que diz que a raiva cega é verdadeiríssimo, né? Então, você consegue fazer coisas que você não imaginava possíveis por conta de tanta raiva. Sim. É o quê? A adrenalina que é demais nessa hora? O próprio corpo, né, ele gera inúmeros hormônios, né? O próprio centro cerebral, né, do ser humano, ele ativa, né, ativa em várias áreas, que uma das consequências é essa questão mesmo da intensidade emocional, né, muito cortisol no corpo, e aí aquilo faz com que as pessoas elas não vejam de uma forma clara, de uma forma racional. E aí pode ocasionar nesse ponto, né, dela fazer coisas que se arrepende, de quebrar o celular que, né, em uma ocasião normal ela não gostaria de ter quebrado. Tão caro o aparelho. Sim. Ou então de falar palavras que depois que passa a raiva se arrepende, né, não gostaria de ter falado. E tem também um outro perfil de pessoas que lidam com a raiva que é implodindo, né, que em vez de colocar para fora, né, de se expressar, de ir atrás dos seus direitos, elas deixam dentro de si e tem muita dificuldade de expressar. Mas a raiva, minha avó dizia que a raiva, quando ela não é externada, ela adoece e ela mata. Né? Ela pode dar infarto, ela pode dar esse tipo de situação também, né? Então, sua avó é Câncer. muito sábia. Mas, de fato, né, assim, a gente nem imagina que pode ter essas consequências, mas, de fato, tem. Né? A gente fala aí de insônia, de depressão, a gente fala de doenças relacionadas à pressão alta, a problemas cardíacos, que todos são relacionados ao excesso, né, das emoções relacionadas a essa questão da raiva e ao estresse também, que hoje está muito comum. É a somatização, então. Isso, exatamente. Você falou da depressão. Tem casos de depressão que a raiva está muito associada? Sim, tem. A gente tem o hábito, né, de relacionar a depressão muito ao sentimento de tristeza. Né, A gente acha que é sempre aquela pessoa que está dormindo, apática, está sem vontade de viver, de sair, mas uma pessoa com muita raiva, ela pode estar depressiva? Sim, também. Né? Não necessariamente aquela pessoa que está com muita raiva, ela tem depressão. Né? Existem até outros transtornos emocionais que são mais relacionados a essa questão da raiva. Mas um dos sintomas da depressão, né, junto com a irritabilidade, a apatia, a tristeza, pode vir também essa raiva. Né? Essa raiva diante das situações não saírem como a pessoa quer, raiva contra si mesmo. Né? E assim, a gente está falando bastante sobre esses temas, né, de transtornos emocionais, e acho que cabe muito aqui o lembrete da importância da gente cuidar dos nossos sentimentos. Né? Assim como a gente cuida do nosso corpo, né? Seja preventivamente numa academia, praticando esportes, que é muito válido e é muito até complementar. Vai para o box para externar essa Perfeito. raiva. Exatamente. É extremamente recomendável, né, a prática de exercícios físicos. Mas é também super importante esse cuidado com as nossas emoções, né, no sentido de trabalhar também, de fazer uma psicoterapia, né, para buscar o autoconhecimento, entender por que a intensidade e a frequência desse sentimento na vida daquela pessoa. Porque assim, as nossas emoções, se a gente souber utilizá-las bem, ela é uma grande ferramenta para o nosso autoconhecimento e, consequentemente, para o progresso pessoal também. Hoje em dia a gente tem a raiva também sendo externada, não só pessoalmente, mas nas redes sociais. As pessoas estão muito raivosas nas redes sociais e dizem coisas, inclusive, que acho que pessoalmente elas não teriam coragem, né? É verdade, né? Assim, nas redes sociais, de certa forma, a pessoa está protegida. A gente vê muitos bichos soltos eu não digo nem bichos, mas monstros, às vezes, que se revelam nas redes sociais, né? E, assim, pessoas que desfazem até, né, assim, o relacionamento, a amizade, justamente por algo que eclodiu ali na rede social, por ser um ambiente, de certa forma, mais protegido, né, mais aberto para essa expressão. E a dificuldade de dialogar, né, que existe, que hoje em dia existe, com respeito, com empatia, né, com aceitando a opinião do outro, não no sentido de concordar, mas de aceitar.
Mas, às vezes, se aquela pessoa não concorda com o que eu digo, dá um ódio mortal, né? Uma raiva Dá vontade grande. de eliminar. Isso, né? E aí as pessoas eliminam, né, de certa forma, na rede social como? Deletando, né? Bloqueando, né? Desfazendo a amizade. Mas a gente vê bastante mesmo isso em redes sociais, né? Nossa, como redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, eu vi famílias brigando, vi amizades antigas acabando por causa de coisas que poderiam ser superadas de outras formas. Eu vejo isso muito comum em período de política, né? A gente vê bastante. Você falou, né, de pessoas que têm, que por WhatsApp e pelas redes sociais acabam se agredindo. Eu já vi também, né, assim, situações onde o WhatsApp ele acabou sendo amigo no sentido de ser positivo para esse diálogo. Né? Por quê? Né? Porque, às vezes, no WhatsApp, a pessoa tem tempo de pensar, de refazer, né? de apagar antes de enviar aquela mensagem. Então, mesmo depois de enviar, ainda tem uns minutinhos ali para apagar, né? Ainda dá para apagar. Né? Agora, como é que a gente controla essa raiva? Tem a raiva incontrolável ou qualquer tipo de raiva, ira, né? Porque a ira, acho que é um dos 7 pecados capitais, né? A ira, ela consegue ser controlada? E de que forma a gente consegue controlar? Aquela história de contar até 10, não, vou dar um show aqui, né? Vou dar um show, vou armar um barraco. Não, vou contar até 10. 1, 2, 3. Quando você chega no 4, já dá uma amenizada? Isso funciona mesmo? Então, ou é só truque de... Olha só, né? Funciona. Não é pelos 10, por você contar até 10. Se você quisesse fazer uma oração, se você quisesse cantar uma música que durasse esse tempo, teria o mesmo efeito. Seriam o quê? 10 segundos necessários? Eu não sei te dizer ao certo quanto tempo é, mas, de fato, assim, diante de uma situação que causa raiva na gente, o nosso cérebro, né, a parte emocional, ela chega, a mensagem chega com mais rapidez e, por isso, eu reajo mais emocionalmente. E, a partir de um certo tempo, ela chega também no lado racional, né, digamos assim. Isso também favorece muito se junto, né, com essa tática, né, da espera, né, vou esperar aqui uns 10 segundos ou um pouquinho mais. Junto com isso, a pessoa for também questionando o motivo dessa raiva. Poxa, será que é dessa forma mesmo que eu estou imaginando? Será que existe uma outra forma de perceber essa situação? Será que ele quis dizer isso intencionalmente? Então, quando a gente se questiona, isso favorece muito a racionalização, né, e, consequentemente, uma atitude mais ponderada. O que a gente pode dizer, então, para o nosso público telespectador e internauta que está nos acompanhando nesse momento? Está com raiva de alguma situação. A raiva, inclusive, ela parece que bloqueia a inteligência das pessoas, né? Porque a raiva não deixa você pensar de forma inteligente e ver que a sua atitude naquele momento pode ter consequências muito mais graves, né? Então, o que a gente pode dizer para esse pessoal? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, é a gente estimular as pessoas a se auto-observarem, né? Se perceberem, pedir feedbacks para amigos, para colegas, diante de situações, né, que causam raiva. Antes de tomar alguma atitude, conversa com alguém, ou, né, se você percebe que a raiva está muito forte, né, a ponto de... Deixa eu só interromper aqui, você falando, conversa com alguém, mas parece que as pessoas que têm uma raiva muito grande, ou o chamado pavio curto, elas não conversam com outras pessoas, elas não admitem a opinião de outras pessoas nas situações, né? E aí fica mais complicado. Assim, pode ser também, né? Não é uma regra, mas, de fato, a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade, né, desse reconhecimento, né, do erro, mas, de toda forma, às vezes, conversar, escutar um outro ponto de vista, por mais que aquela pessoa que tem dificuldade de reconhecer, mas que ela não aceite naquele minuto, pode ter certeza que aquelas informações vão servir de alguma forma para ela ficar pensando e refletindo sobre aquilo. Né? Então, são algumas das formas, né, de lidar com essa raiva. Em situações onde você percebe que está muito intensa,
né? Você pode sair por uns minutos, né? Esperar a cabeça, pode ir na academia, ali, correr um pouquinho na esteira ou fazer outras coisas que façam com que aquilo dissipe um pouco mais e você pense de uma forma mais racional. E de cabeça fria. De cabeça fria, exatamente. E tem diversas outras formas também, né, de lidar e gerenciar essa raiva. Mas acho que o grande ponto é você perceber no momento, conseguir nomear, entender que aquilo que você está sentindo é raiva de alguma coisa, né? E questionar, né, as reais queixas, né, que estão vindo naquele momento. Porque, normalmente, a raiva, ela vem com uma enxurrada de pensamentos que eles se autorreforçam e eles aumentam, né? Então, pode ter certeza, se observe, né, no momento que você for com raiva, tem um gatilho aqui inicial, que aí tem um pensamento gatilho que gera outro pensamento gatilho e numa espiral vai aumentando e intensificando. Então, se a gente não interrompe isso no início, aí é mais fácil da gente cair nessa armadilha, né, das consequências negativas da raiva. Tá certo. Marina Simeão, psicóloga, muito obrigada por sua presença aqui no nosso Almanac. Eu espero que a gente possa ter ajudado aí aos esquentadinhos de plantão. Sim. E a quem lida com esses esquentadinhos, né? É isso mesmo. Às vezes, até fazer uma comidinha, uma coisinha mais leve ajuda, né? A amenizar a situação. Sim. Pois é, pensando nisso, agora a gente sai do estúdio e vai para a cozinha para saber como preparar uma delícia da nossa culinária. Olá, Carla Soraya. Hoje nós estamos com a turma do Almanac Cultural no quadro de comer e nós vamos fazer um bolo de banana. Prático, no liquidificador, que você pode fazer a qualquer hora. E agora vamos aos ingredientes. Vamos usar 200 gramas de açúcar, vamos usar 200 ml de óleo, de sua preferência, vamos usar 5 ovos, umas 4 bananas bem maduras, 50 gramas de castanha triturada, canela a gosto e, por último, 250 gramas de trigo com fermento. Agora eu vou começar pelo óleo. Depois eu venho com os ovos. Vou dar uma leve batida. Agora eu venho com açúcar. Venho com a banana. Coloco o trigo. Com a ajuda da espátula, mexo um pouquinho para facilitar. Eu vou começar no pulsar. Sempre ajudando com a espátula. Que ela fica essa massa pastosa assim. Quase no ponto. Passa mais um pouquinho. Quase no ponto. Ela fica essa massa assim, bem cremosa, olha, bem cremosa. Aqui é que eu vou agregar a castanha e a canela a gosto. A canela a gosto. Olha, fica essa massa assim, bem consistente, olha. Agora nós vamos montar uma forma no diâmetro de 20, porque ela vai ficar um bolo bem bonito. A forma está untada com manteiga e trigo. Agora eu vou polvilhar um pouquinho da canela para dar aquele toque. Enquanto isso, eu já ligo o forno médio.
E aqui eu adiciono a mistura. Essa forma que eu estou usando, ela é o aro 20. Ela fica um bolo muito bonito. Porque se você colocar a massa numa forma muito grande, ele não vai ficar legal. E toda a mistura, o forno já está pré-aquecido e nós vamos levar agora ao forno. O forno sendo pré-aquecido, com 20 minutos o seu bolo já está pronto. Pronto, aqui está nosso bolo pronto. Agora vamos dar um toque com canela e açúcar refinado. Gente, aqui está nosso bolo pronto. Espero que tenham gostado e até a próxima. Uma viagem através das fronteiras das músicas popular e erudita. Essa é a proposta do grupo 30 Cordas, que nós vamos conhecer agora. Michel Barros, Eduardo Teixeira, Marcos Fukuda, Fábio Lustosa e Felipe Ferreira. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Almanac Cultural. Muito obrigada por trazer uma música tão boa, que nos acalenta e que tem o nome de Vera Cruz, tem um pouco a ver com a lembrança do nosso passado no Brasil? Terra de Vera Cruz? Olá, Carla, um prazer estar aqui na nosso. TV Assembleia, no programa Almanac Cultural. Vera Cruz é uma música de Milton Nascimento e de Márcio Borges,
do Clube da Esquina. Fizemos uma releitura instrumental, o arranjo de Fábio Lustosa, nosso companheiro de grupo. Então, é uma música clássica da música popular brasileira e a gente está interpretando aqui. E tem a ver com essa terra utópica, onírica, né? Esse lugar de sonho, né? Que a gente poderia ser, né? Se não fossem tantas coisas que acontecem aqui no Brasil, poderíamos ser uma terra aí mais promissora, né? Mas temos talentos como vocês que se juntaram aí, fizeram 30 cordas, cada um com seu violão de 6 cordas. Como foi essa união? Como foi esse conhecimento aí de cada um de vocês? Bom, nós nos encontramos assim, tinha outra formação, né, anterior a essa comigo. Eu sou o mais novo integrante do grupo, mas eles fizeram um curso de técnico em música no IFCE, do instrumento violão, né? Outros, como o Fábio Lustosa, já era estudante de música também na UES, da Universidade Estadual também de Música, mas no final do curso de técnico em música, eles fizeram um grupo de violões, né? E, com o passar do tempo, eu também ingressei no grupo para também somar as cordas, né? Agora é um desafio fazer um grupo só com violões ou isso já existe espalhado pelo Brasil? Já existem vários grupos, existem várias formações. Eu já ouvi a orquestra sanfônica, né? Que é só com sanfonas, mas de violão assim... Existem também uma orquestra com muitos violões, né? A participação de muitos violões. Mas as formações normalmente são o violão solo, de acompanhamento para um cantor ou uma cantora, né? De duplas, trios, existem formações de quartetos, quintetos, né? E esse nosso quinteto de violões, os 30 cordas, realmente, as 30 cordas fazem referência ao número de cordas, né? Mas nós temos também várias formas, as cordas também mudam de número dependendo do repertório. Porque tem violão de 7 cordas, né? Isso, por exemplo, hoje eu trouxe um violão de 6 cordas, porque no nosso repertório de hoje, né, os 6 cordas cobriria o que tocaríamos, né? Mas fico eu com 7 cordas, nosso amigo Eduardo Teixeira com 6 cordas, o Fukuda com 6, o Fábio com 6 e o nosso amigo Felipe com um baixolão, que tem 4 cordas. Pois é, esse é um violão bem maior, né? Explica a diferença dele, por que ele tem esse braço tão grande? Porque, na verdade, ele se trata de um baixo. Por isso o nome baixolão? Isso, ele é um baixo, mas convertido num corpo de um violão, no formato de um violão, com a caixa acústica de um violão, né? Mas ele faz a função de um baixo, como se fosse um baixo elétrico mesmo. O som dele é mais para o baixo do que para o violão. Exatamente. E como é que ele combina com os violões aqui nessa composição? Geralmente, grupos de 4 ou 5 instrumentos, eles compõem os grupos eles compõem suas músicas em formas de arranjo, com vozes diferenciadas, entendeu? Soprano, contralto, tenor e baixo. Aí, geralmente, nas músicas que a gente arranja, compõe ou interpreta, eu faço a voz baixo, porque é onde está a região do meu instrumento. Entendeu? Tá. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a sonoridade de vocês, né? Que tipo de música vocês gostam de apresentar para o público que já está acostumado com 30 cordas aí no palco? Bom, Carla, nós tocamos um misto de música brasileira com música regional, música do Nordeste, música cearense também. E a gente também está fazendo umas incursões pela música latino-americana. A gente está tocando uns tangos, milongas, a gente está experimentando tanto peças de grandes compositores da música brasileira, João Pernambuco, Pixinguinha, e também estamos tocando músicas autorais, algumas nossas, e também de alguns compositores cearenses, né, como Nonato Luiz, Marcos Maia, Carlinhos Crisóstomo. A gente está fazendo um pouco dessa mistura de música, a partir da música instrumental para os violões e desses diferentes contextos. Vocês fazem o estudo da música e tentam modificar, porque assim, quando a gente pensa em 5 violões, a gente pensa que vai vir uma coisa mais clássica, uma coisa mais menos, eu não quero dizer a palavra poluída, mas com uma interferência menor de outros instrumentos, né? E tem músicas que exigem outros instrumentos. Como é que vocês fazem para harmonizar só com violões? Acontece muitas vezes de se ligar o violão, que é um instrumento muito popular, né, na nossa cultura,
ao cantor, né? Se você toca violão, você tem que cantar. Voz e violão. Aí, Barzinho, se voz você- e violão é a cara do se cearense você- também, né? Sim, se você chegar num lugar com violão e não cantar, se acompanhando ao violão, é um pouco incomum, né, da gente ouvir. Então, o desafio do grupo é sair desse âmbito do violão clássico e a gente chegar na música mais popular, trazendo para a linguagem instrumental, né? Então, o violão aqui acaba funcionando como se fosse um coral, né? Tem alguém que tá cantando as notas mais agudas, alguém está cantando as notas mais graves, outro está no meio, né? No intermediário. Então, o desafio do grupo e a proposta do grupo é levar essa linguagem popular, né? No formato instrumental, para as pessoas conhecerem também, né? Essa maneira de tocar música também, não só o cantor que se acompanha no violão, né? Mas o violão que canta, né? Eu Tá acho que é certo. por aí. Agora eu me lembrei, o Manassés às vezes faz o violão cantar sozinho, né? Ele tem hora que parece que o violão está cantando por ele. Ele não precisa fazer mais nada, é ele e o violão. Mas vocês vão fazer sim aqui, vão tocar mais uma, pode ser? Então vamos ouvir um pouquinho mais desse grupo 30 Cordas aqui no Almanac.
De volta aqui com vocês, meninos, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham também pela internet ficaram encantados com vocês e vão procurar aí nas redes sociais. Então, como é que acham vocês? 30 Cordas, o numeral 30. Nós temos páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube também. E lá vocês podem encontrar nossa agenda, também nossos vídeos, fotos e do que a gente está produzindo, as novidades do nosso grupo. Para esse ano, o que é que vem de mais novidade aí? Bom, a gente está preparando o começo do nosso primeiro disco como grupo. Então, a gente está elaborando, assim, a gente está na pré-produção, como se diz. A gente está reunindo o repertório, fizemos alguns testes em estúdio. Então, acho que a gente começa a gravar nosso primeiro disco esse ano, talvez fique pronto para o ano que vem. Já dá para adiantar alguma coisa que vem no repertório aí? Bom, a gente vai tocar algumas músicas de compositores cearenses e músicas nossas também autorais. E a gente está ainda decidindo como é que a gente vai fazer o disco físico, lançar nas plataformas digitais. Ele não quis liberar muita coisa, não. Acho que em 2020 a gente volta aqui, Carla, no programa Almanac Cultural, com mais novidades. Então tá certo, eu vou aguardar essa visita de vocês com esse novo projeto aqui. Muito obrigada, Michel Barros, Eduardo Teixeira, Marcos Fukuda, Fábio Lustosa e Felipe Ferreira aqui pela presença de vocês no nosso Almanac. Mais uma vez, muito obrigada. E o Almanac volta já, depois do intervalo, com muito mais atrações para vocês. Esse processo de regionalização, né, de você tentar descentralizar a produção audiovisual, é o que faz eu estar aqui conversando com vocês hoje, assim. Eu passei muito tempo aprendendo. Já estamos de volta e vamos embarcar com Isabelle de Moraes em mais uma viagem transcendental. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beijo meu pai. Eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher, como é minha mãe. Quando falamos de família, falamos de relações muito profundas. A família é o primeiro sistema que pertencemos e certamente o que mais nos influencia. É na família onde estabelecemos as nossas primeiras relações. Relações de amor, de proteção, de confiança, mas também relações que muitas vezes podem se tornar desafios muito pesados. Crescemos e vamos esquecendo de muitas histórias difíceis da nossa família que repercutem na nossa vida mais do que imaginamos. Para a constelação familiar, essas histórias e relações de conflito podem nos fortalecer quando realmente entendidas. Podem ser oportunidades de evolução, de florescimento, quando olhadas por uma perspectiva diferente. A constelação familiar é uma técnica de cura da consciência criada pelo alemão Bert Hellinger. Formado em psicoterapia e teologia, Hellinger trabalhou também como missionário durante muitos anos na África do Sul, onde teve a oportunidade de mergulhar profundamente na medicina e na cultura do povo Zulu.
Lá ele observou como os nativos reverenciavam seus pais e seus antepassados. Quando Hellinger retorna à Alemanha, já tendo como base toda essa experiência de vida e amparado por seus conhecimentos acadêmicos, ele cria a constelação familiar. O mecanismo da constelação compreende que estamos conectados, quer saibamos ou não, quer queiramos ou não, a um sistema formado pela nossa ancestralidade. Esse sistema é regido por leis que precisam ser respeitadas. Para Bert Hellinger, cada tragédia familiar tem origem na transgressão dessas leis, e isso pode se manifestar individualmente como traumas, enfermidades, problemas de relacionamento. Essas leis são chamadas as ordens do amor. A primeira lei é a do pertencimento. Todos os membros da família têm direito de pertencer ao sistema. Quando alguém é excluído por ter feito algo julgado como condenável, o sistema se desequilibra. Outro membro da família, geralmente de uma geração mais nova, vai tomar o lugar daquele integrante, repetindo seu comportamento até que ele seja incluído novamente, estando ele vivo ou não. A segunda lei é a da hierarquia. As pessoas que chegaram primeiro no sistema familiar devem ser honradas e respeitadas. Dentro desse princípio está um conceito básico na constelação, que é honrar pai e mãe. O ato de agradecer pelo dom da vida que recebemos dele nos conecta com toda a força da nossa ancestralidade e nos permite entrar no fluxo abundante da vida. A terceira lei é a do equilíbrio entre o dar e o receber. Nas relações dentro do sistema deve existir a troca igualitária entre o dar e o receber. Se algum membro só recebe ou outro só dá, existe um desequilíbrio que precisa ser olhado e ordenado. Nossa relação com os nossos pais é uma das exceções dessa lei. A vida que recebemos deles é algo tão grandioso que é impossível retribuir à altura. Mas equilibramos o sistema quando damos aos nossos filhos e à comunidade um pouco do que eles nos deram. Esse olhar sistêmico está ficando cada vez mais em evidência aqui no Brasil. A técnica já é aplicada na justiça brasileira, na área da medicina, da pedagogia e da terapia, tanto no âmbito pessoal como empresarial. A sessão mais tradicional da constelação se dá de forma grupal, mas ela também pode ser feita individualmente, com a ajuda de bonecos, por exemplo. No atendimento em grupo, após ouvir do cliente, em particular, qual seria a questão que ele deseja trabalhar, o constelador convoca alguns voluntários para representarem as partes envolvidas no conflito. Cria-se, então, um campo de confiança e entrega, onde a dinâmica familiar do cliente vai sendo reproduzida numa espécie de dramatização silenciosa. O cliente fica ali observando aquilo tudo, aberto às muitas compreensões que vão surgindo e repercutindo dentro dele e que certamente o farão sair daquela experiência mais fortalecido. Como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Se na família está a dor, lá também está a cura. Trazendo um movimento apaziguador e de inclusão, a constelação vai desatando os nós, nos fazendo perceber que tipo de padrão de conflito ou comportamento da história da nossa família nós estamos repetindo. Que acontecimentos ainda nos prendem, nos impedindo de construir a nossa história. A minha consciência saúda a tua consciência, o meu coração te deseja amor e paz. Um grande beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro transcendental. Segura
seu filho no colo. Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. E o nosso papo agora é a sétima arte. Vamos conversar com um jovem realizador que atua nas áreas de direção, roteiro e montagem cinematográfica. Atualmente está produzindo o curta-metragem Fortaleza Liberta. Seja muito bem-vindo, Samuel Brasileiro. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Almanac. Vocês também. 27 anos e você já tem um currículo aí muito bom, né? Tem até uma série que vai estrear, mas a gente vai falar aos pouquinhos sobre isso. Você, com 27 anos, também já ministra cursos para futuros cineastas no CUCA. Você é da primeira turma de alunos da UFC? Isso. Eu entrei na UFC em 2010, fui da primeira turma de cinema de lá. Agora já está com 9 anos, né, o curso. E foi um momento bem especial, assim, porque a gente estava construindo o curso junto com os professores. Quem né? eram os professores de vocês? A gente teve aula com a Beatriz Furtado, com o Marcelo Dídimo, a Daniela Dumareschi, o Diego Eiffel. A gente teve professores com um background muito diferente, desde professores que eram com ligação muito mais teórica, desde como o Diego, que tinha trabalhado na Rede Globo também, tinha experiência prática. Então, foi um momento muito rico, assim. Daniela, eu fiz faculdade de jornalismo com Sim, ela foi professora Unifor, né? de jornalismo. Exatamente, professores incríveis e foi uma experiência muito, muito boa, assim. Então, desde a própria universidade, eu e meu grupo de amigos e os próprios alunos também da turma, a gente sentiu uma necessidade muito grande de realizar, né? De uma ânsia, né? De fazer, uma vontade de fazer. Então, acho que isso ajudou muito a gente, de algum modo, a desenvolver nossa própria produção, né? Encontrar as histórias que a gente queria contar. E vocês foram construindo tudo aos poucos, porque não tinha nada e vocês foram atrás de tudo isso, exatamente. Né? Então, a gente foi entendendo... Por exemplo, quando a gente entrou no curso, não tinha câmera, né? Ainda. Então, a gente ia tentando descobrir outras maneiras de se fazer. Então, por exemplo, o meu primeiro curta, o Próxima Parada, eu fiz ele dentro do ônibus, eu fazia dentro do trajeto para ir para a faculdade, e eu fiz ele todo com a Cybershot. Só que uma Cybershot... Cybershot é aquela pequenininha da Sony, exatamente. Que você fazia fotos, exatamente. As primeiras fotos digitais eram com ela. As primeiras fotos digitais. E a filmagem era muito ruim. Então, eu fiz toda com fotografia. VG, alguma coisa, VGA, exatamente. Né? Eu fiz toda com fotografia e aí montei como uma espécie de diário. E o filme passou em festival, ganhou o prêmio no Noia, prêmio de melhor filme nordestino. Então, a partir disso, eu fui percebendo que a gente podia encontrar formas de fazer cinema aqui no Ceará. Fazer cinema né? com celular, né? Exatamente. Inclusive, tem vários filmes que são feitos com celular. E aí, por isso que eu também comecei a me interessar muito pelo ensino, né? Essa ideia do ensino e da realização como formas também de fazer cinema. Assim. Então, ano passado, eu fui coordenador da Escola de Audiovisual do Centro Cultural Grande Bom Jardim. Eu comecei na Rede CUCA, né? Então, você vai vendo que existem projetos, tanto da prefeitura como do governo, que são ligados a uma ideia de que o audiovisual, que a cultura tem que chegar em outros bairros, né? Para que não fique tudo muito centralizado e que outras pessoas possam também contar suas próprias histórias. Mas hoje também a comunicação inteira mudou, né? Sim. Hoje não se segue só a comunicação tradicional do rádio, jornal, da televisão e dos portais oficiais, né? Hoje o próprio cidadão é o comunicador. Sim. Se de fake news ou de notícias verdadeiras, aí vai muito de cada um. Mas ele acaba divulgando nas redes sociais, o WhatsApp, então, virou uma... E eu acho que ainda fortalece mais a ideia de que a gente tem que aprender a fazer e ler as imagens, né? E eu acho que o audiovisual, o cinema é muito bom para isso, né? Para que você possa formar pessoas críticas que possam, inclusive, perceber que... O que é por trás daquela imagem, Por trás daquela imagem, e que no seu próprio cotidiano você pode ter coisas para falar, né? Na verdade... Agora, você fez o Próxima Parada. Isso. Foi o teu primeiro. Meu primeiro curta. E teve um trabalho de conclusão de curso? Vocês Sim. todos fizeram uma única coisa ou cada um fez uma coisa lá na diferenciada? UFC a gente pode escolher fazer uma monografia, um trabalho prático. Eu escolhi fazer um trabalho prático, eu fiz um curta-metragem que eu dirigi, que se chama Biquíni Paraíso. Ele foi roteirizado junto com a Natália Maia, que é a minha sócia na minha produtora, que a gente trabalha com duas produtoras, que é a Bordo Filmes e a Praia à Noite, que a gente pode conversar um pouco mais depois sobre os projetos. E é um filme que se passa todo numa casa de praia, durante um carnaval. Eu queria muito falar sobre esse espaço, que é uma casa de praia da minha família, em Águas Belas. Então, o filme nasce desse lugar
e meio de... Então você já tinha um cenário, já tinha tinha locação. exatamente. E aí tinha um grupo de amigos, de pessoas, de colegas, né, atores e atrizes, pessoas da equipe que ajudaram muito, né, que se doaram muito para o projeto. E esse projeto foi muito importante porque ele veio logo em seguida de 2 outros projetos que a gente realizou, que eu dirigi. Um foi o Lição de Esqui, que foi o que eu fiz junto com o Leonardo Moura Matheus, que a gente ganhou o Festival de Brasília com ele. O prêmio de melhor curta-metragem no Festival de Brasília. Então, foi um filme que rodou muito. Festival de esqui aqui em Fortaleza? O Lição de Esqui, essa é a piada. Onde foi que vocês acharam esse esqui? É que, na verdade, é uma história de 2 amigos que faziam um plano meio fajuto de brigar no supermercado, trabalhar no supermercado, para um deles ser demitido e ganhar a indenização, e ele vai morar no Canadá para dar aula de esqui. Assim. Ah, tá. O cearense dando aula de esqui, tipo Jamaica abaixo de 0, quase né? Por aí. Isso, Agora, vocês não se largaram, né? A primeira turma continua ainda sendo unida até hoje, 9 anos depois. A gente, de algum modo, tem um grupo... eu, né, no caso, tenho um grupo forte de amigos que vieram da primeira turma. A gente realizou uma série de trabalhos. A gente fez um longa-metragem chamado O Animal Sonhado. Foi em 2013. A gente fez uma vaquinha, né? E a gente conseguiu realizar, e o filme passou no Festival de Tiradentes, que é um dos mais importantes festivais do Brasil. Estreou na Polônia, no Festival na Polônia, e a gente estreou comercialmente ele ano passado, 5 anos depois de filmar, porque a gente não tinha dinheiro, né? E ele foi todo feito com alunos que eram da primeira turma. Inclusive a Tiziana e o Rodrigo, que eram da primeira turma, também eram da Vila das Artes e da Unifor, mas também faziam parte da UFC. Então a gente sentia a necessidade de estar trabalhando junto, né? Então essa ideia também de uma certa ideia de construção coletiva foi muito importante. E outro projeto também que veio se a gente pensar dessas uniões de turmas de cinema, foi o Lana e Carol, que foi a série que a gente criou também, que é produzida pela Deberton Filmes e pela Praia à Noite, que é a produtora que a gente é sócio. Ela é criada por mim, pela Natália Maia, que é formada em jornalismo, mas que está muito ligada ao cinema, trabalha com cinema desde 2013. A Marina Moraes e o Daniel Felipe, que os dois são do cinema da UFC também. O Daniel da segunda turma. Então, é uma série adolescente, super divertida, de comédia. Então, que deve estrear ano que vem. Que deve estrear A gente está torcendo que seja meados, agora de 2019, do segundo semestre mesmo, né? Ainda esse ano. Ainda esse ano. No mais tardar 2020, que foi feito para a TV Brasil. E foi super importante, foi uma experiência riquíssima, assim, porque foram 3 meses de filmagem, uma coisa que a gente nunca tinha feito. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Quando vocês participaram desse edital, né? Isso. Participaram desse edital, lá vocês tinham que filmar aqui ou poderia ser em qualquer outro lugar? Não, o que era que especificava o edital? Esse edital é um edital muito legal, assim, da TV Brasil, da EBC, da Agência Brasileira de Comunicação, né? Que é um edital de televisões públicas exatamente para fomentar produção independente nas televisões públicas do Brasil. Então, o edital ele é regional. A gente só concorre com quem é do Nordeste, quem é do Sudeste só concorre com quem é do Sudeste. Porque tem as disparidades, tem as disparidades, né? Lá eles têm tem muito mais tempo, exatamente. E até material, muito tudo mais material. E as produtoras, acessível. já existem há muito mais tempo, né? Então, esse processo de regionalização, né, de você tentar descentralizar a produção audiovisual, é o que faz eu estar aqui conversando com vocês hoje, assim, né? A construção do curso de cinema, do CCBJ, de tudo, graças a essas políticas de descentralização que foram feitas. Mas esse edital a gente tinha que filmar aqui na cidade, tem um percentual de pessoas de equipe que tem que ser também na cidade, e a gente tinha que falar de jovens de classes sociais diferentes convivendo e os conflitos que podem surgir disso. Então, é uma série jovem para falar de questões... E aí vocês tinham que escrever todos os roteiros exatamente. E mandar para ser aprovado. Exatamente. Mandava, a gente mandou tudo. Teve alguma coisa no roteiro que eles disseram assim, não, muda isso aqui? Não, nunca. Do jeito que foi, do jeito que foi aprovado. E o que vocês e mais quantos roteiros? Aqui a gente escreveu 13 roteiros. Teve uma outra série aqui cearense que foi chamada, acho que se chama Identidade, que é da Luciana Vieira também, do Vitor Costa Lopes, exatamente dos colegas que também estudaram comigo. A primeira turma. Mas essa primeira turma é uma primeira turma que foi abrindo, né, o curso e, de algum modo, o curso foi se mantendo, né? E hoje a gente tem vários cursos de cinema aqui em Fortaleza. Na verdade, eu acho que aqui deve ser uma das cidades onde tem mais cursos de cinema no Brasil. Se você pegar cursos de cinema gratuitos, né, a gente tem no Porto Iracema, na UFC, no CCBJ, nos Cucas. A gente pode ter em outras instituições também.
E a gente tem a Unifor, por exemplo, que tem um curso de audiovisual que é de referência aqui, né? No caso particular. Então, você tem é um ambiente muito único E na assim, produção. o cearense parece que gosta de fazer cinema mesmo com as adversidades, né? Porque a gente vê Rosenberg já fazia cinema aqui, o Marcos Moura fazia cinema aqui, o Volney Oliveira, tem um cine, será o Halder agora está explodindo, graças a Deus, né? Explodindo aí, levando muita gente, né? A gente vê o Carri tá com uma temporada lá no Rio com a peça, graças ao que o Cine Hollywood fez, levou e mostrou, né? Sim. Mas só agora parece que as pessoas resolveram voltar o seu olhar para os nossos 365 dias de sol que possibilitam isso, né? Eu acho que tem uma coisa que esse ano acho que está sendo um ano bem especial para o cinema cearense, assim. A gente, na minha contagem, pelo menos, assim, talvez tenha mais, eu tenha perdido, mas a gente já lançou 4 filmes comercialmente esse ano no Brasil. Né? A gente teve o Cine Hollywood 2, dirigido pelo Halder. A gente teve o Antônio 123, que é produzido pela nossa produtora, em parceria com outras 2 produtoras, que é dirigido pelo Leonardo Moura Mateus. O Último Trago, do pessoal da Alumbramento, Mar Revolto, daqui do Ceará. Então, a gente tem uma produção cearense sendo feita e sendo produzida. Fervendo, que né? Exatamente, e muito diferente. Né? Você tem o cinema do Halder e o cinema, por exemplo, do Último Trago, que são muito diferentes e é muito bonito que eles coexistam e eles estejam passando juntos ao mesmo tempo, porque eu acho que mostra a diversidade que é nosso estado. Né? Agora, depois que sai de cartaz, né, dos cinemas, onde que a gente pode ver esse material? Principalmente, eu acho que os melhores lugares, alguns canais de televisão daqui eles costumam comprar, né? O próprio Telecine, Canal Brasil, a TV Brasil tem um bom material também que é da televisão do governo federal, né? De cinema brasileiro, cinema cearense. Mas nada fica disponível, assim, por exemplo, numa plataforma como o YouTube? Depende, assim, por exemplo, os meus filmes, meus curtas, alguns estão na internet, no Vimeo, outros, por exemplo, o Petros, eu sei que coloca, às vezes, os filmes dele você pode alugar no Vimeo, se você quiser assistir, né? Então, a gente vai encontrando outras maneiras de tentar chegar nas pessoas, né? Mas eu acho que é importante, ainda por mais que a gente esteja num momento de outras mídias, a gente também se legitimar dentro desse espaço que é o espaço do cinema, né? Do cinema que eu digo, do espaço das salas de exibição, né? Porque ocupar as salas de exibição é a gente estar ocupando um espaço que a gente tem direito, né? Se a gente tem tantos cursos de cinema, tantas pessoas produzindo, né? Eu acho que nada mais importante do que ocupar essas telas. Que produzam mais, que a gente possa ocupar mais espaço, Exatamente. Vida longa e mais produções para todo o nosso cinema brasileiro e principalmente cearense. Exatamente. Obrigada, Samuel, por sua presença também. aqui. E quando tiver alguma novidade aí, passa aqui para a gente deixar, dividir com o nosso público. Tá ótimo. Não precisa nem a gente convidar, você liga e a gente já divulga aqui. Apareça, sim. E a gente está chegando ao final desta edição. Muito obrigada a você pela companhia. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro bem grande para todo mundo. E eu deixo vocês agora com o som dos Selvagens, à Procura de Lei. Até a próxima edição. Tchau. Mas logo lembro de você. Momentos que passamos juntos, compartilhando o nosso assunto. Apesar de sentir medo, talvez porque você conheça todos os meus segredos, eu me deixo envolver. Te quero de hoje em diante, agora, depois e antes. Dentro do meu coração, você é dona da minha canção. Esteja longe ou por perto, seja errado ou seja certo, dentro do meu coração, você é dona da minha canção. Às vezes penso se vou me perder, mas logo lembro de você. Momentos que passamos juntos, compartilhando o nosso assunto. Apesar de sentir medo, talvez porque você conheça todos os meus segredos, eu me deixo envolver. Te
hoje em diante, agora